Olá, eu sou o professor Diego e esse é o nosso curso de redes de computadores. Nas últimas aulas, nós abordamos o tema O que é internet? E, dando continuidade, nessa sessão, nós vamos falar sobre a borda da internet, que alguns autores tratam como a periferia da internet, Então, nós vamos examinar os componentes com os quais nós estamos mais familiarizados, tipo computadores, smartphones e outros equipamentos. Mais adiante, nós vamos passar da periferia, ou seja, da borda da internet, para o núcleo da rede. E isso vai ficar para um próximo tópico. Mas agora, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Bom, quando nós falamos em borda da internet, nós estamos comentando sobre a interação entre os sistemas finais, entre os hosts. Então aqui, nessa figura, nós podemos perceber como que ocorre essa interação. Então o que a gente quer entender? Como, por exemplo, esse notebook está conectado aqui a uma estação base, possivelmente aqui utilizando uma comunicação, uma internet móvel, Como que ele se comunica com esse computador aqui nessa rede empresarial, Possivelmente um servidor, Então, pode ser um momento que ele está acessando algum recurso interno da empresa por meio do site da empresa ou através de uma conexão VPN, Então, é isso que a gente tenta entender nesse momento, tá? Então, quando nós falamos em sistemas finais, nós também podemos chamá-los de hospedeiros, ou hosts, essa palavra aqui em inglês. Por que hosts? Porque host vem no sentido de hospedar, mas no caso nós sabemos que eles executam, então programas de aplicações, tais como um navegador, um browser, ele pode executar um programa servidor de web, ele pode executar um leitor de e-mail, ou também um servidor de e-mail. Então, a gente pode entender isso aqui. Naquele caso, nós tínhamos comentado que esse computador, esse notebook, ele está tentando acessar, por exemplo, uma página web que está aqui. Então, o nosso estudo nesse momento é entender como que ocorre essa interação entre essas partes, E se nós observarmos aqui, quais desses componentes aqui nós podemos considerar como sendo hosts, Então nós temos aqui um desktop, aqui um servidor, pode ser um host, um laptop, um smartphone ou tablet, aqui os computadores de um data center, uma estação de trabalho, um semáforo, um termostato, um refrigerador, aí nesse caso, considerando esses itens aqui como sendo a internet das coisas, certo? Vamos agora para uma curiosidade. Olha que interessante, O que pode ser, o que a gente pode considerar como sendo hosts, da internet? O que pode ser um sistema final de uma rede? Então olha essa matéria aqui do Olhar Digital, que ela apresenta para a gente o seguinte: conheça o banheiro, olha o título, Conheça o banheiro conectado, ou seja, pia, chuveiro e vaso ligados à internet. É bem interessante, até inusitado, ou seja, que funcionalidade, que vai ter isso aqui, para poder estar conectado à internet. Mas ainda sobre aquilo que nós comentamos, sobre a questão da internet das coisas, isso faz bastante sentido, Por exemplo, você pode, como está dizendo aqui na reportagem, você pode utilizar, por exemplo, o assistente virtual, como a Alexa, da Amazon, e dar alguns comandos de voz, por exemplo, aqueça a água, Eu gostaria da água a temperatura tal, E esse vaso aqui ele foi apresentado na CES 2018, que é a maior feira de tecnologia do mundo, e nesse ano foi realizado em Las Vegas, Então a empresa que fabrica esses componentes aqui é da Kohler, Então fica aí essa curiosidade para a gente. Bom, vamos entender um pouco sobre essa subdivisão dos temas finais.
E às vezes, né, então os hosts, né, os sistemas finais, eles ainda podem ser subdivididos em duas categorias. Eu posso ter o cliente e o servidor. Quem então são aí os clientes, né, nesse momento? Costumam ser o que? Os desktops, os portáteis, como por exemplo um laptop, você pode ter um smartphone e coisas do tipo, né? Já os servidores, eles tendem a ser máquinas mais poderosas, né? Que armazenam, né? E distribuem páginas web, ou seja, que provê esses serviços, né? Que nós utilizamos frequentemente, né? Pela internet, utilizando, por exemplo, um browser, né? Então, por exemplo, um servidor de streaming, né? De vídeo, você pode ter ali uma retransmissão de e-mails, né? Então, geralmente eles estão armazenados em data centers. Porém, cabe um parênteses, né? Quando nós estamos falando de borda da internet, sim, isso aqui faz bastante sentido para a gente, né? Porém, quando nós falamos em relação entre esses itens, esses servidores aqui podem ser uma coisa menor ou com menos poder de processamento que um cliente, né? Se a gente pensar na relação entre, por exemplo, o smartwatch, né? um relógio inteligente. Então, se nós pensarmos qual a relação entre o smartwatch e o seu smartphone, qual que é a relação entre eles, né? Então, você sabe que no seu relógio inteligente está rodando ali uma aplicação coletando diversos tipos de dados, certo? E o seu smartphone, ele faz requisições ao smartwatch sobre algumas variáveis, né? Que ele está coletando ali algumas informações. Então, nesse caso, o relógio inteligente seria o servidor, né? E o cliente seria o seu celular. Então, a gente observa aqui que já inverteu um pouco esses papéis, né? Isso principalmente relacionado à internet das coisas, onde geralmente a aplicação roda na coisa, né? E você tem ali uma máquina mais parruda fazendo a coleta, né? Uma máquina mais robusta fazendo a coleta dessas informações. Então, essa relação cliente-servidor tende, né, a seguir isso aqui, né? Então, tende a ser máquina, mas não quer dizer que somente são máquinas mais poderosas, tá? Pode ter essas relações aí inusitadas. Bom, conhecemos agora um pouquinho sobre essa borda da internet, o conceito que está por trás desse tema, e nossa próxima aula agora a gente vai adentrar no assunto das redes de acesso, né? Como ocorre essa ligação, né? Essa conexão desses hosts com a internet. Até lá!